Oi, Rogério. Oi, Neide. Oi, Rosângela. Eles já estão nos assistindo. Então, pode começar, Fábio. Oi, Fábio. Boa noite, Guilherme. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E a palavra agora fica com o Fábio para fazer a condução aí da live. Tá bom. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Mais uma live do Vibrar com Parkinson. Trazendo sempre a correta informação com pessoas mais corretas para poder passar a informação. Então, hoje, o nosso convidado, eu vou começar já lendo o currículo dele, né? Dr. Guilherme Pereira, ele possui graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade. Possui também graduação em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Marcas e Patentes pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Direito Imobiliário pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito e Valores Imobiliários da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Campinas, Estado de São Paulo, consultor e secretário da Associação de Parkinson Carioca, idealizador do projeto de lei número 1344 de 2019, o qual propõe a isenção de IPTU aos portadores das doenças graves no município do Rio de Janeiro. E tem experiência na área do direito, com ênfase em direito imobiliário. Então, o assunto de hoje, eu acho que chama a atenção de todas as pessoas, não só dos parkinsonianos, né? As pessoas que são acometidas de uma doença grave. Então, nada mais, nada menos que o Dr. Guilherme Pereira para poder nos passar um pouco dessas informações a respeito da isenção de IPTU, sendo ele que o mentor da lei que foi implementada no Rio de Janeiro. Correto, doutor? Olá, Fábio. Olá, Dani. Tudo bem? Queria agradecer primeiro ao Vibrar, em especial a Dani, aí, pelo convite por poder participar dessa live, que eu acho que é uma live fundamental para toda pessoa que tem Parkinson ou qualquer outro tipo de doença grave, né? A princípio, Fábio, eu queria falar, se você não se incomodar, queria primeiro falar um pouquinho da Associação de Parkinson Carioca, para quem não conhece, quem estiver assistindo do Rio de Janeiro, pode ser? Pode, com certeza. Perfeito. A Associação de Parkinson Carioca, ela se encontra no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Ela é uma associação que está há mais de 10 anos atuando em prol das pessoas com Parkinson. Ela atende gratuitamente um número considerável de pessoas que, infelizmente, não podem dispor de valores para custear um tratamento, né, que todos nós sabemos que é caro. E essa associação oferece inúmeros tratamentos, desde clínicos até psicológicos, né, inclusive jurídico, através de minha pessoa, né. Nós temos atuado bastante na fiscalização e na tutela de medicamentos, que, se der tempo, eu pretendo ainda falar um pouquinho sobre, né? É importante. Isso. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bem, Fábio, acho que o primeiro ponto que a gente pode abordar hoje da live, né, como você bem falou, é o projeto de lei, que eu particularmente tenho um carinho muito especial por ele, né? Lá atrás, quando eu comecei a me envolver com o assunto Parkinson, né, o meu envolvimento, só para contar um pouquinho dessa história, ele começou com o meu avô, né? O meu avô, ele tinha Parkinson, e meu avô, com o andar dos anos, ele começou a ficar muito doente, muito acamado por causa da doença e de outras, né? Que acabou atrapalhando aí o bem-estar dele. E nessa situação,
ele foi internado e nós vimos uma necessidade de um medicamento que custava $500 mil e não era aprovado pela Anvisa. Ele custava $500 mil e não era aprovado pela Anvisa. E durava 2 meses. Então, você imagina, uma pessoa abonada, rica, milionária, teria dificuldade de adquirir esse medicamento para um familiar ou para si próprio. E a gente se viu numa encruzilhada, né? A gente viu uma situação que, o que nós fazemos, né? Então, eu comecei a procurar em inúmeras associações pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, vendo uma forma de conseguir uma carta de uma autorização para que a gente pudesse importar esse medicamento. E foi assim que a gente conseguiu, através de uma ONG no Rio de Janeiro que trabalha especificamente ligada a um laboratório no exterior, se conseguiu importar esse medicamento para o Brasil, e esse medicamento foi disponibilizado para o meu avô. O que aconteceu nessa situação? Como o medicamento não era aprovado pela Anvisa, o hospital se recusou a aplicar o medicamento no meu avô. Aí, novamente, a gente teve que recorrer ao judiciário para que o hospital pudesse aplicar o medicamento, né? E aí, finalmente, o hospital aplicou, fez 2 ou 3 aplicações, não me recordo agora se foram 2 ou 3, mas, infelizmente, ele veio a falecer. E aí começou esse meu envolvimento com a doença, né? Com as pessoas com Parkinson, com a associação e etc. E conversando com a nossa presidente, com a Vilma, eu comentei, Vilma, a gente sabe que as coisas são efêmeras, né? A associação existe hoje, mas a associação pode não existir amanhã. O que a gente pode fazer de legado que fique para não diria de eterno, mas que fique para 50, 100, 200 anos, né? Se não for revertido. Ela falou, o quê, Guilherme? Eu falei, olha, vamos fazer um projeto de lei. Vamos fazer um projeto de lei que beneficie as pessoas com Parkinson, que gastam muito dinheiro com tratamento, com fisioterapia, com remédios, né, até se hospitalizando. Por que a gente não faz um projeto de lei que isente elas de algum imposto? A Vilma achou interessante e falou, ótimo, você escreve? Aí eu falei, bem, sobrou para mim, então eu vou escrever, né? E aí eu escrevi o projeto de lei que propõe isenção para as pessoas com Parkinson de IPTU no Rio de Janeiro. Mostrei para a Vilma falou, ótimo, e agora, o que a gente faz? Eu falei, bem, Vilma, agora a gente tem que bater na porta, agora a gente tem que trabalhar um pouquinho. Vamos bater na porta de cada vereador na Câmara de Vereadores do Rio e ver se alguém se interessa, né? E aí um determinado vereador se interessou, né? E a gente apresentou para ele, mas quando ele pegou o projeto, Fábio, o que ele falou? Bem, se vamos fazer o bem, vamos fazer o máximo de bem possível. Por que a gente não expande esse projeto não só para o Parkinson, mas para todas as doenças graves? Eu falei, justo. Eu falei, vereador, excepcional. Você quer que eu escreva ou você escreve? Aí ele, não. Minha equipe vai modular o seu projeto de uma forma que atenda desse jeito. Eu falei, perfeito, vereador. E para mim, a grande alegria, né? Esse projeto o vereador apresentou em meados de 2019, que é o projeto de lei 1344 de 2019, que propõe a isenção de IPTU aos portadores de doença grave no município do Rio de Janeiro, né? Esse projeto está tramitando, já foi encaminhado para uma das comissões da Câmara de Vereadores, e nós estamos trabalhando nesse sentido para esse projeto ser aprovado o mais rápido possível. Fábio, posso falar um pouquinho do projeto, os pontos mais importantes dele? Com certeza, por favor. Perfeito. Se eu estiver falando rápido demais, pode me chamar a atenção, que eu dou uma pausada. É porque eu vou tentar falar rápido para a gente poder alcançar o maior tempo possível e atender aí o máximo de pessoas que enviaram perguntas, etc. Tá? Bem, em resumo, ele propõe isenção de IPTU de imóvel residencial que seja utilizado exclusivamente como sua residência fixa para as seguintes doenças. Quer dizer, a pessoa que tem
um imóvel residencial em seu nome que possua uma das doenças abaixo, segundo esse projeto de lei, ela tem direito à isenção de IPTU. São ao todo, Fábio, 16 doenças, mas eu vou falar algumas só, porque senão fica muito extensivo. Quem tiver maior interesse é só dar uma googlada e ir no projeto de lei, tá bom? Tá bom. Perfeito. As pessoas que têm direito a essa isenção são as pessoas que possuem AIDS, alienação mental, cegueira, inclusive essa cegueira pode ser monocular, né? Quer dizer, é uma cegueira de um olho só, contaminação por radiação, a doença de Parkinson, esclerose múltipla, fibrose cística, neoplasia maligna e paralisia irreversível e incapacidade. Né? Muita gente está incluído? Câncer não está incluído nesse projeto de lei, Fábio. Inclusive, é uma ideia interessante para que a gente, através de alguma emenda na Câmara de Vereadores, possa incluir. Já me alertaram esse fato e isso passou despercebido por nós quando a gente elaborou o projeto de lei. Só fazer um comentário. Então, essa questão do projeto de lei, a gente não sabe de como é o trâmite, né, da política, das leis, como funciona, e até a gente se envolver e querer buscar informação. Então, por exemplo, eu descobri, né, que a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional tem um site onde ali mostra todos os projetos de lei com a atualização de cada projeto, em que fase que o projeto se encontra, se já foi votado, se já foi para as comissões. E aí você está me fazendo lembrar essa busca que muitas vezes eu faço na internet, e com projetos recentes. Então, tem um projeto de lei do deputado Ricardo Zaro, que é o 2048, que ele está colocando, sugerindo, né, no projeto ele pede a suspensão do comparecimento dos portadores de doenças neurodegenerativas, doenças crônicas progressivas. Ele conseguiu resumir dessa forma, para poder abranger o máximo de doenças possíveis. Ele usou esse termo. E aí esse projeto ele tá tramitando já. Eu acho que já foi o relator já deu o parecer dele. E é em caráter de urgência a votação dele. Mas por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque eu acho importante que todo cidadão que queira exercer sua cidadania, que busque as informações na internet. Então, como o projeto de lei que você propôs, né, que está caminhando, uma hora ele vai ser aprovado e vai beneficiar muitas pessoas, não só os portadores de Parkinson, mas várias outras pessoas de outras doenças. Então, bom, só queria acrescentar isso, né, porque eu achava importante. Fábio, nós ouvimos muito, né, de diferentes pessoas, de diferentes classes sociais. Eu não quero me envolver com política, isso não me interessa, eu não gosto. Mas, no final das contas, Fábio, a política é um meio para se chegar num fim, né? Fim que seja bom para todos, né? Então, é fundamental que as associações de todo o Brasil elas atuem nas suas câmaras de vereadores, nas câmaras na Câmara dos Deputados, né, até mesmo no Senado Federal, porque é uma forma de fazer os direitos, né, serem atendidos, né, serem postos de fato na prática. Né. A Associação de Parkinson Carioca, ela já tinha um trabalho com alguns vereadores nesse sentido, mas agora está mais visceral, a gente está mais próximo, né? E cada dia mais a gente estará mais, porque é fundamental esse contato com a Câmara de Vereadores. E apartidário, sabe? Pode ser um vereador
do Novo, como pode ser um vereador do PSOL, sabe? O importante é que a gente consiga que nosso pleito seja atendido. Esse é o nosso objetivo, né? É isso. E geralmente... Fábio, diga, Fábio. Desculpa. E geralmente essas causas envolvendo a saúde, né, são causas mais que tocam mais os políticos, né, nossos representantes. E aí a tendência realmente é a classe política como um todo querer abraçar a nossa causa e lutar pelos nossos direitos. É uma bandeira positiva, né? É uma bandeira positiva, né? Sim, com certeza. E na Câmara de Vereadores, Fábio, diferente da Câmara dos Deputados ou no Senado, o processo, o trâmite é muito mais célere, né? Muito mais rápido. Então, determinados pleitos se resolvem em 6 meses, 1 ano, enquanto numa Câmara de Deputados fique 5, 10, 15 anos num projeto de lei, né? Então, por isso que é muito importante esse contato, essa presença na Câmara de Vereadores. Entendi. Bem, esse projeto de lei aqui do Rio, né, que a gente propôs, ele tem algumas peculiaridades que é importante falar, Fábio. A primeira é que a isenção é destinada apenas a um imóvel residencial. Então, eu vi que você recebeu algumas perguntas nesse sentido, né? Sim. E aí eu já aproveito para respondê-las. No projeto de lei do Rio de Janeiro, a pessoa que tiver a doença grave, ela só vai ter direito à isenção de IPTU em um imóvel. Em um imóvel que esteja, né, o registro de imóvel esteja no nome dela, né? E aí ela terá direito a essa isenção. Os outros imóveis que ela não terá direito, e se for imóveis para alocação comercial, também não terá direito. Importante frisar, né? Tá? Entendi. O segundo ponto é que, para conseguir essa isenção, a pessoa vai precisar de alguns documentos, óbvio, né? Que é o laudo médico, pericial, indicando um diagnóstico. O ideal é que seja um laudo pericial, para que não haja dúvida de um hospital público, né? Geralmente é uma exigência dos órgãos para esse tipo de demanda. E o carnê do IPTU. Basicamente, são esses dois. Se a pessoa já for aposentada, por exemplo, pela própria doença, acredito que aí seja inequívoco, né? Então, talvez até possa haver uma dispensa desse laudo, mas até então não há dispensa. O terceiro ponto é a comprovação de o cônjuge ou responsável legal ser enfermo, né? Pode ser que, por exemplo, você resida com a sua esposa, e sua esposa tem e você não tenha, o legislador aqui tentou colocar um caminho para que seja requerido pelo cônjuge, também é possível, né? E, por fim, vendo a falecer o beneficiário, né, o beneficiado pela lei, o benefício automaticamente está cancelado. Por fim, do projeto de lei, Fábio, não foi colocado nenhuma limitação de metro quadrado, tá? No nosso projeto de lei. Então, até então, se for um imóvel residencial e a pessoa tiver uma doença grave, em tese, ela vai ter o direito ao benefício. Nós não sabemos se o projeto de lei vai sofrer alguma emenda, né, que faça alguma restrição ao metro quadrado, ou até mesmo a questão de imposto de renda, de quanto a pessoa provém. Mas até então não há essas duas restrições, e estamos torcendo para que não tenha, né? Porque aí vai atender um número enorme de pessoas, né? Muito maior do que atenderia. E tem alguma renda máxima para poder se enquadrar na isenção? Por exemplo, eu só posso ganhar até tantos reais. Porque senão... Como seria isso? Como eu te disse, no projeto de lei que nós apresentamos aqui no Rio de Janeiro, não há nenhuma peculiaridade nesse ponto. Não há nenhum indicativo de que, se você ganhar até 3 salários mínimos, você é isento. A partir daí, você não seria.
No nosso projeto de lei, nós não colocamos nada nesse sentido, tá? Entendi. Então, se você ganhar 20 salários, mas se você ganhar um, em tese, há uma isonomia aí, né? Todos teriam direito a essa isenção de IPTU, tá? Entendi. Bem, ainda nesse assunto, o Fábio, eu peguei 3 municípios que estão abordando essa lei, e como a gente sabe que o Vibrar tem pessoas de todo o Brasil, né? Eu tentei pegar de estados diferentes, tá? O município de Arcos, no estado de Minas Gerais, a lei já está em vigor, né? O Minas Gerais, pela minha pesquisa que eu fiz, ela é um município que tem mais isenção de IPTU para pessoas com doença grave, né? Então, Você diz que no estado, o município de Arcos... Isso, no estado de Minas Gerais, no município de Arcos, no estado de Minas Gerais, já há hoje uma lei que beneficia os portadores de doença grave, de isenção de IPTU. Entendi. Essa lei é a Lei 2.779. Curiosamente, Fábio, em Minas Gerais, você tem uma infinidade de municípios que isentam as pessoas de doença grave de IPTU. Então, é interessante para uma pessoa que tem a Parkinson, por exemplo, que mora em Minas, ficar atento a esse fato, tá? Inclusive, se ela pagou e ela tinha direito ao benefício, é possível, talvez, aí tentar ser restituído. Isso, reaver. Agora, a gente sabe como é difícil reaver dinheiro de governo, né, de estado, município. Sempre uma batalha. É mais fácil a gente dar o dinheiro do que reaver. Sem dúvida. Bem, o município do estado de São Paulo, né, ele tem um projeto de lei já tramitando, que é o 641 de 2017, que faz essa proposta também. Aí fica o alerta para as associações de São Paulo, de doença grave, em especial para as pessoas com Parkinson, para cobrarem dos vereadores lá de São Paulo, que esse projeto ande. Né? Exato. Botarem uma pastinha debaixo do braço e irem no gabinete dos vereadores, pedir para que esse projeto seja votado. Né? E, por fim, Fábio, eu tentei pegar 3 projetos, né? Um que fosse aprovado, um que estivesse em processo de aprovação, que é o de São Paulo, e um projeto que não foi aprovado, que o prefeito negou, né? A isenção de IPTU aos portadores de doença grave. Esse foi do município de Criciúma, no estado de Santa Catarina. O projeto de lei 114 de 2018. Esse veto, inclusive, é recente do prefeito. Ele vetou, usando como justificativa a questão da responsabilidade fiscal e a invasão de competência do Executivo pela Câmara de Vereadores. Lamentavelmente, o prefeito de Criciúma negou esse projeto de lei que ia beneficiar muitos portadores de doença grave em Criciúma, Santa Catarina. É uma pena as pessoas ainda pensarem assim. A gente vê até eu descobrir a doença, acho que isso aí acontece com todo parkinsoniano. Até nós descobrirmos a doença, nossa vida é uma coisa, né? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, as coisas mudam. Então, a gente... pelo menos eu estou falando por mim, eu passei a ver a vida com outros olhos e comecei a ver certos comportamentos até que eu tinha, que hoje eu enxergo assim que acho que não eram bacanas, né? Certos pensamentos. Então, às vezes falta, talvez as pessoas um pouco de empatia. Eu acho que a palavra seria essa.
Então, acho que falta um pouco de empatia, de ver as necessidades, porque o nosso tratamento é caro, né? Nossos medicamentos são caros. Bom, você mesmo começou a live aqui contando a história do seu avô, o custo que era do tratamento dele. Então, imagina, a maior parte dos brasileiros que dependem da farmácia popular ou da farmácia do SUS, e às vezes não conseguir retirar a medicação porque está em falta, ou porque vai chegar mais tarde. Então, isso é complicado. Fábio, nesse tema, a Dani, que está aqui conosco, tem esse trabalho de cobrança e fiscalização também no país inteiro, desses medicamentos que, infelizmente, faltam, né? E são medicamentos de uso quase diário, né? Para as pessoas com Parkinson. Se você Guilherme, não tomar... Diga, Dani. Só, desculpa te interromper, mas o deputado Ricardo Izar acabou de entrar, porque eu chamei ele falando que a gente está ao vivo aqui. Obrigada, deputado, por ter entrado, e a gente tem muita demanda para te passar. Eu tomei liberdade para falar com ele sobre o seu projeto, né, que você entrou aí no Rio de Janeiro, e ele está pensando em fazer uma ação coordenada no estado de São Paulo, junto com o pessoal do Rio, a deputada Soraya Santos, com a deputada do Piauí, Margarete Coelho, e com o pessoal de Minas. Então, eu acho que isso aí vai estimular, eu acho que vai ser muito importante para a causa, né? Porque como você estava comentando, esse benefício é municipal, então não tem como ser uma lei federal, né? Tem que entrar em cada cidade, cada município ter as suas condições para beneficiar essas pessoas, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado e falar que eu tenho muita coisa para passar para ele depois. E pode continuar, Guilherme. Obrigada. Eu fico muito feliz de saber que o deputado vai nos ajudar com essa corrente do bem, que é espalhar essa semente nas câmaras de vereadores pelo Brasil, né? É lamentável que nós temos posições como a desse prefeito de Criciúma, que eu prometi para mim que eu não ia falar nome de deputados, Fábio. Eu não vou falar porque eu acho que não convém, né? Citar determinado... Eu não quero... Porque depois pode ficar, né? Alguém conhece o prefeito de Criciúma, vai ficar chateado comigo. Mas, poxa, o prefeito de Criciúma poderia ter tido um pouco mais de empatia, né, com os portadores de doença grave e ter concedido esse benefício, né? Porque nós sabemos do custo, Fábio. Na Associação de Parkinson Carioca, nós temos idosos com a doença que têm uma dificuldade de custear o seu tratamento enorme. Se não fosse a Associação de Parkinson Carioca, esses idosos, eu acredito que não estariam vivos hoje. Porque você sabe, a Dani, né, e outros, o tratamento é contínuo. Se você interrompe um medicamento, se você interrompe uma fisioterapia, a gente sabe como degenera a doença. Como a doença ela é dura, né, com a pessoa, né? Então, é fundamental esse trabalho. Olha, eu fico muito feliz, Dani. Essa notícia, para mim, foi maravilhosa. Muito legal. Obrigado, deputado. Espero que a gente consiga, né? Porque a luta só está começando. Fábio, e um detalhe importante que a gente falou dessa questão de medicação, eu ia deixar até para falar no finalzinho, e aproveitando e trazendo um pouquinho dessa experiência, nós da Associação de Parkinson Carioca, nós temos entrado com ações contra o Estado e o município, obrigando o fornecimento de medicamentos. Se uma pessoa que tiver a doença grave e, infelizmente, não conseguir retirar esse medicamento da farmácia popular, de um posto de saúde de forma gratuita, né? Aí a gente está falando do Brasil inteiro, procure essa associação, procure a própria Defensoria Pública, não deixe de ter acesso a esses medicamentos. Esses medicamentos são direitos, né? Direitos fundamentais. O acesso à saúde é um direito fundamental previsto na Constituição. Então, é nosso dever nós atuarmos de todas as formas possíveis para que as pessoas tenham acesso a medicamento. Recentemente, em 2019, a Dani acompanhou um pouquinho esse trabalho nosso aqui no Rio, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público
informando a falta de uma série de medicamentos, inclusive o Prolopa, que é um medicamento, talvez seja a Novalgina, né, da pessoa com Parkinson. O principal. A gente pode sair sem documento, mas sem Prolopa de jeito nenhum. Exato. Você vê, e faltava Prolopa, faltavam certos medicamentos aqui no Rio, medicamentos que a caixa custa 10, 12, 15 reais, Fábio. Como é que o Estado... Não foi só no Rio, foi no Brasil todo que aconteceu isso. Absurdo. Como é que o Estado pode deixar faltar um medicamento de 10 reais a caixa? É um absurdo. Só que a gente sabe, é um absurdo, só que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, através das fichas, né, das pessoas que estão conosco na APC, na Associação de Parkinson Carioca, nós temos idosos que fazem uso do LOAS, né? Então, são idosos que têm um salário mínimo. E, geralmente, esse um salário mínimo é a base da renda da família, né? E a família não se restringe a ele e a esposa, né? Com que a família dinheiro é ele, ele vai a esposa, comprar? os filhos, os netos. Com que dinheiro ele vai comprar, vai sustentar o tratamento dele? Não tem, pô. Não tem como, né? Então, nós fizemos esse trabalho de fiscalização junto ao Ministério Público. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar. Foi apurada a falta. Nós tivemos com o secretário de Saúde aqui do Rio. Nós, em comum sintonia, conseguimos resolver esse problema. E hoje, aqui no Rio, na Rio Farms, nós não temos notícias, a princípio, né? Porque tudo muda, né? Amanhã mudou, depois de amanhã, né? Nós não temos notícia hoje da falta de medicamentos. Mas é aquilo, Fábio. A APC está aberta a denúncias. Se qualquer pessoa que tiver uma doença grave, em especial o Parkinson, perceber que na Rio Farms está faltando medicamento, a gente pede encarecidamente para que entre em contato conosco, para que nós possamos fazer todo tipo de adotar todas as medidas cabíveis para que essa falta cesse e a pessoa tenha acesso a esse medicamento. Fábio, desculpa interromper de novo. Você pode falar um pouquinho sobre essa lei que vai ser votada, o projeto de lei que vai ser votado amanhã? Sim. Eu fico até preocupado de falar, porque o criador do projeto de lei deve estar ouvindo, né? Então é meio... Não, mas qualquer coisa ele entra aqui e corrige. Tá bom. O projeto de lei 2048 de 2020 foi criado aí pelo deputado federal Ricardo Izar, a deputada Soraya Santos e a deputada Margarete Coelho. Tá? Então, o que diz resumidamente assim o projeto? Isentar o comparecimento do portador de doença de Parkinson, portador de doença crônica degenerativa progressiva, tá? A comparecer ao INSS para poder fazer o exame médico para receber esse auxílio-doença. Então, esse projeto de lei, o prazo dele seria até o final do ano, até o final do decreto que foi estipulado aí devido à pandemia. Então, é para facilitar a vida do portador, não só facilitar, mas prevenir, né, a vida do portador de doenças crônicas degenerativas progressivas. Então, eu considero um projeto de extrema importância, né, que vai evitar que a pessoa se exponha, sendo que já são pessoas do grupo de risco, né? Então, são pessoas que estão numa situação que se forem à rua se expor de uma maneira para poder fazer um exame de saúde, visando auxílio invalidez, é desnecessário isso. Totalmente desnecessário. Então, o projeto de lei está prevendo isso. Se Deus quiser, vai dar certo e a gente vai conseguir mais essa conquista aí para nós, aí, portadores de doenças
crônicas progressivas, crônicas degenerativas progressivas. Certo, Dani? Falei Eu não alguma sei, coisa Fábio, errada? eu não Não. sei, Fábio. Fábio e Dani, eu não sei como é que funciona nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a pessoa munida de uma procuração simples, ela consegue retirar medicamento na Rio Farms. E aí o idoso, no caso, né, não se expõe. Né? Vai uma pessoa mais jovem, por exemplo, A retirar. Rio Farms seria a farmácia do município, do estado, vamos dizer assim. Seria a farmácia, seria o ponto de distribuição de medicamentos, por exemplo. Entendi. Eu acho que essa determinação foi até está previsto em algum decreto até dizendo que as pessoas que são no grupo de risco podem até receber nas suas residências as medicações. Eu não sei se isso é municipal ou federal, Guilherme. Eu vou verificar isso depois. Você tinha um programa muito antigo de entrega de medicamentos, né, em casa, né? Mas a gente sabe que esse programa hoje ele desandou um pouco, né? Em algumas regiões ainda se tem, mas em muitas já não ocorre mais. Entendi. Realmente, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas acabam tendo que ir na Rio Farms retirar o medicamento. E eu fico muito preocupado com isso, Fábio e Dani, com essa retirada, por isso eu intervi, falei da procuração, porque nós sabemos que há filas, né? As pessoas ficam aguardando e infelizmente há uma aglomeração, né? Para a retirada desse medicamento. Tanto é que a APC aqui no Rio de Janeiro fez um requerimento à Secretaria de Saúde pedindo para que as receitas durassem por um maior período e os medicamentos fossem entregues por um maior período, justamente para que se evitasse essa aglomeração, se evitasse essa exposição. Dani, como é que está nos outros estados? Está ocorrendo isso? Sabe dizer? Aqui em São Paulo tem medicamento que está em falta. Eles falam que eles criaram um aplicativo onde você entra, faz o cadastro, coloca as suas medicações. Aí você tenta agendar para não ter a aglomeração de pessoas. E aí, quando você vai, você marca alguns dos medicamentos que não tem, eles falam que não consegue agendar. Aí passa o período, vira o mês, aí ele fala que você não foi buscar, entendeu? Aparece no aplicativo que você não quis ir buscar, mais ou menos nesse nível. Eu entrei em contato, reclamei, mas nada foi alterado, continua a mesma coisa. Isso está acontecendo com o Azilect, não sei se está acontecendo também com o Pramfexol. Tem uma mensagem aí, Fábio, do Gilson, você consegue ver aí para ler para a gente? Acho que ele só está comentando. Mas assim, eu já tenho relatos, Guilherme, de pessoas que estão em outros estados que também estão com dificuldade de conseguir o medicamento. Aqui em São Paulo, o Prolopa é fornecido pelas farmácias da prefeitura e os Pramfexol, todos os outros, de farmácia de alto custo. E são postos específicos, onde, dependendo de onde é proveniente a receita do médico, você vai para determinado posto, você é encaminhado para determinado posto. E aí, na recusa não, perdão, na falta do medicamento, é entregue algum documento em São Paulo, por exemplo, informando que há falta? Não, eles não, nem no aplicativo aparece, quanto mais entregar alguma coisa falando que não tem, entendeu? Aí a gente fica assim, sem ter como provar. Se a gente denuncia para a imprensa, por exemplo, a imprensa vai, eles falam que estão fornecendo, né? E aí não tem, aí fica a nossa palavra contra a deles. Por isso, Dani, por que eu falei isso? Por isso que é fundamental essa denúncia no Ministério Público, que é órgão fiscalizador, né? Ou até mesmo a um vereador que se tenha maior proximidade, para que haja essa fiscalização. Porque esses órgãos, né, de distribuição de medicamento, infelizmente, se recusam a dar uma certidão informando que falta o medicamento. E isso é um desserviço que o órgão faz para a pessoa com a doença grave. Isso é quase uma má-fé. O deputado que nos assiste,
com certeza vai concordar comigo, porque o Estado não fornece e não diz que não fornece. E não diz quando vai fornecer. Não fala, falaram assim, que pode demorar até 1 ano para aparecer o remédio para poder fornecer para os pacientes. Eu falei para um secretário aqui do Rio de Janeiro, que ele falou isso para mim também, que não havia previsão de fornecer o medicamento. Aí eu falei para ele que eu vou pedir para as pessoas com Parkinson deixarem de ter a doença durante 6 meses, e daqui a 6 meses elas voltam a ter, para ele voltar a fornecer o medicamento, né? Aí ficou até um clima meio ruim na reunião, inclusive. Mas chega a ser assim, é um descaso muito, muito grande com a gente, parece que a gente não é nada, sabe? É impressionante. Pode falar, Fábio. As pessoas comentam, né? Eu vou ler aqui. Yasmin Maltauro, de Caxias do Sul. Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, já faz 5 meses que não recebemos Prolopa. 5 meses. Nossa. Gilson Kowalski. Aqui é a farmácia popular, que para vocês é alto custo. Só libera 8 por mês, e as outras 4 paga o preço normal. Acho que consegui explicar bem, mas graças a Deus nunca faltou. Eu entendi que ele pega no alto custo uma parte da medicação e a outra parte ele tira na farmácia popular. E aí, se quer dizer, ele paga um valor menor, né? Na metade, a outra metade paga o preço normal. Aí, para quem recebe um salário mínimo por mês de aposentadoria, como é que faz? Não dá conta. Não tem como. E é um remédio algumas básico, pessoas que... Assim, eu acho importante a gente ressaltar aqui, Dani e Guilherme, o seguinte: algumas pessoas que devem estar assistindo a gente não devem nem imaginar que, às vezes, o Prolopa deve estar sendo fornecido pela farmácia popular ou pela farmácia do SUS. Então, é bom as pessoas se informarem e procurarem, principalmente ao médico que prescreveu a medicação para a pessoa, procurar se informar. Esse medicamento é fornecido pelo SUS, é obrigação do SUS fornecer. Ou então, o desconto da farmácia popular. A pessoa vai lá com a sua receita normalmente. Nem toda farmácia é farmácia popular, tem que ter a bandeirinha, logicamente. Ser cadastrada, né? Cadastrado. E aí vai conseguir comprar sua medicação com desconto. Não gratuitamente, mas com desconto. Um bom desconto. 90%. Ô, Fábio, você pode repetir, por favor, a denúncia da pessoa que está assistindo? É de que estado, por favor? Caxias do Sul. Caxias do Sul, tá. Depois, Fábio, eu peço a gentileza para tu me mandar e pede para ela passar o contato dela, para que eu possa fazer contato para tentar ajudar ela nesse sentido, por favor. Ela deve estar assistindo, né? Mas eu mando a mensagem para ela aqui. Tem mais comentários e perguntas. Ô, Fábio, tem uma pessoa... Deixa eu ver. Perdi aqui. A Maria Rita. Fala. Achou aí? Né? Não, fala não, você. Não, lê você. Não. Que coisa séria. Sério. Maria Rita. Queria saber se a isenção de impostos se aplica aqui no Rio Grande do Norte. Você está falando de qual imposto? O IPTU, no caso? Bom, ela falou de uma maneira geral, isenção de impostos. Então, há previsão legal para vários impostos no Brasil inteiro, né? O imposto de renda e etc. Aí teria que saber exatamente de que imposto ela se refere para poder responder. Eu, inclusive, Fábio, Diga, Dani. Não tem como fazer listar rapidinho, assim, quais são os direitos que valem para o Brasil todo? Que seria IPVA,
Dani, são inúmeros direitos. Eu selecionei 3 para falar um pouquinho sobre eles, mas se você quiser, eu posso falar vários. Posso falar vários, e aí a pessoa pesquisa mais e aí adentra em 3. Pode ser assim, então? Pode. IPTU não é nacional, né? É municipal. É municipal. Que a Maria colocou. Municipal. Isso depende de cada município. Então, isso. Então, além do benefício de IPTU, que a gente já abordou extensivamente, outros direitos as pessoas com doenças graves possuem, né? E, em especial, o Parkinson. Entre eles são a isenção de imposto de renda, o andamento prioritário judiciário, a quitação de financiamento de casa própria, o plano de saúde, o fundo de garantia por tempo de serviço, a compra de carro com isenção de IPTU, de imposto, de IPI, perdão, a isenção de imposto sobre operação financeira, o IOF, a isenção de ICMS, a isenção de imposto sobre propriedade de veículo automotor, IPVA, previdência privada, fornecimento de medicamento, transporte gratuito, são vários, né? Dentre esses, Mas Dani, funciona? Dani, funciona. Alguns sim, outros de transporte nem tanto que deveria. Funciona? Eu acho que não, né? Então, esse de transporte é tão polêmico, Dani, que eu selecionei ele aqui para falar sobre. Né? Então, pode ir. Então, eu não sei se você se recorda, o Fábio estava no dia. Ano passado, houve aqui um evento no Rio de Janeiro, em parceria com a Vibrar e a Associação de Parkinson Carioca, que eu pude falar um pouquinho sobre esses direitos. E o direito de transporte foi um direito que foi uma pergunta atrás da outra, foi uma coisa eu fiquei impressionado. Eu imaginei que seria um direito que ninguém ia querer falar, que ninguém ia estar interessado, mas, a minha surpresa, foi uma coisa... Até me assustei um pouco, falei, gente, eu não imaginava que vocês iam perguntar tanto sobre isso, né? Mas tudo bem. Eu acredito, hein, Dani, que essa palestra está tendo no YouTube, né? Não, está no Instagram, mas aí a gente vai disponibilizar depois no YouTube. Legal. Esse evento foi muito legal. Quem foi teve a oportunidade de se instruir com muita informação positiva. Se eu não me engano, foram umas 200 a 300 pessoas no auditório, né? Tinha gente do lado de fora, né, querendo entrar, né, nesse dia. Foi bem... Não chego, acho que 150 positivo. Por aí. Foi mais ou menos isso. 150, 200, legal. Bem, esse benefício do transporte, aqui no Rio de Janeiro, ele, infelizmente, é um benefício que a gente não consegue fazer valer. Essa é a realidade. Porque a Secretaria de Transporte do Rio, os órgãos dela, elas dificultam de tal forma para que a pessoa tenha a carteirinha que dê direito a acesso ao transporte público, né, metrô, ônibus, etc. Então, é uma coisa assim que, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer valer o nosso direito nesse sentido. Nós estamos estudando até uma forma de tentar viabilizar isso na Câmara dos Deputados, etc., mas a gente, infelizmente, não consegue. O transporte é um direito da pessoa com Parkinson e as pessoas com doença grave. Quando a gente vê nas reportagens, no Globo, na Bandeirantes, no SBT, quando tem uma matéria dizendo, né, que a empresa de transporte público se recusa a colocar uma pessoa com deficiência, né, dá o direito dela entrar gratuitamente no transporte, a gente só vê os deficientes, né? Nós não vemos as pessoas com portadores de doença grave, né? Outras doenças. Então, isso é muito ruim, porque acaba fazendo com que as pessoas acreditam que não têm esse direito, por desconhecimento. Mas aqui no Rio, você tem, né? E em todos os municípios, em todos os estados. Basta ir nesses órgãos que são os responsáveis pelo transporte, aqui no Rio seria,
né, a Secretaria de Transporte e requerer, eles dão um requerimento, você faz o requerimento e você aguarda a retirada da carteira. Mas, infelizmente, a gente sabe que aqui no Rio, quem fez não consegue pegar. E, inclusive, você teria direito ao acompanhante também, né? Seria você e o acompanhante. Mas se você não consegue nem para a pessoa que tem, imagina, né, para o acompanhante, infelizmente. Então, é uma situação muito ruim e essa live está sendo bem legal para eu expor isso, porque nós estamos precisando de denúncias desse tipo para montar um trabalho substancial e apresentar no Ministério Público e na Câmara de Deputados. Essa isenção do transporte seria municipal ou estadual isso aí, né? Interestadual? Seria no município, né? Seria no município. Não é interestadual, não. Porque eu acho que tem... Deixa eu até procurar aqui na... Pode ser que tenha interestadual. Não, em alguns estados e municípios, Fábio, você vai ter interestadual com certeza. É que eu estou pegando o caso específico do Rio, né? Entendi. Tá? Mas, infelizmente, assim, a gente sabe que você tem, mas você não consegue efetivamente fazer cumprir esse direito. Eu estou sendo bem realista, né, Fábio? Eu poderia estar falando aqui de doutrina, jurisprudência, que dá o direito e etc., mas, infelizmente, é o que está acontecendo hoje no Rio. E aí, essa live, novamente, eu peço para quem tiver denúncias nesse sentido, mandem para nós. No site da APC está disponível o nosso contato. Mande a denúncia, mande com nome, telefone, CPF, né, para a gente saber quem é e entrar em contato, porque nós vamos precisar desses relatos para esse trabalho. Vai ser fundamental. Tá bom. Outro direito, Fábio, que é também importante e muita gente desconhece, é o andamento prioritário do judiciário. Quando se fala andamento prioritário judiciário, as pessoas acham que só quem tem direito ao andamento prioritário é os idosos. Na verdade, não. A pessoa com doença grave, ela também tem esse direito. Então, muito advogado desconhece isso, tá, Fábio? Acha que é só os idosos. Então, eu sempre alerto isso, porque a pessoa que tem Parkinson ou outra doença grave tem que falar para o seu advogado, falar, doutor, eu tenho direito à prioridade, eu tenho direito ao acesso prioritário, eu tenho direito que o meu processo tenha um trâmite mais rápido, mais célere, né? E, infelizmente, muitos advogados desconhecem esse fato, até mesmo porque a gente sabe que o Parkinson, ele se manifesta em pessoas que não são idosas, né? Correto. Pessoas que não têm mais de 60 anos. Então, essa prioridade, Fábio, é fundamental nesse sentido. Porque justamente para uma pessoa de 40, 45 anos, 50 anos, né, que não é idosa, possa fazer uso dessa prioridade num judiciário que a gente sabe que é extremamente moroso e lento, né? Infelizmente. E, por último, Fábio, eu selecionei aqui a isenção de imposto de renda. Isso é importante. Isso é muito importante e também muita gente desconhece. Você sabe, Fábio, que antes de eu me envolver com esse assunto, o Parkinson, eu desconhecia. O meu avô, ele declarava. Você acredita nisso? Meu avô, na verdade, toda pessoa com Parkinson tem que declarar, né? Mas você é isenta, né? Mas você declara, né? Declaro, só que tem um detalhe que isso é uma coisa importante, que era uma coisa que eu me perguntava até antes de eu me aposentar. Então, eu era militar e chegou um momento que eu não tinha mais condições de continuar trabalhando. E aí me encaminharam para o exame de saúde. E aí eu me perguntava, mas a isenção somente
ela é válida somente para quem se aposenta, ou, no meu caso, eu pensava assim, no meu caso, eu já poderia estar sendo descontado do imposto de renda. Aí eu descobri, não, a isenção é somente para quem se aposenta. Comecei a pesquisar, estudar um pouco a respeito. Já existem projetos de lei que a isenção é sugerida também para pessoas que têm diagnóstico de doenças crônicas raras, né? E que já poderiam serem beneficiadas com desconto do imposto de renda. Então, já existe, está tramitando. Agora, quando vai ser aprovado, não sei. É fundamental falar, Fábio, que a isenção é relativa à aposentadoria, né? Sim. Se a pessoa tem outros rendimentos, além da aposentadoria, como, por exemplo, um aluguel, esse aluguel ele não é isento, né? É somente então, os isso ganhos de aposentadoria. Exatamente. É relativo aos ganhos da aposentadoria. E isso não tem limite, Fábio. A sua aposentadoria pode ser de R$1.000, como pode ser de R$30.000. Como é o seu caso, que eu sei que você é um coronel do Exército, né? Olha, quem Muito me bem. dera, meu amigo. Quem me dera. Quem me dera. Né? Mas não tem limite. A aposentadoria, se ela for de R$1.000, de 30 mil, você tem essa isenção nesses rendimentos. Entendi. Fábio, você me enviou algumas perguntas antes da gente começar essa live. Isso. E eu selecionei também, antes da gente encerrar, eu selecionei duas, porque a ideia era que a live tivesse por volta de 1 hora, já são 57 minutos, né? A gente está bem, a gente está bem. Por causa do tempo, né? Para não ficar tão extensa a live. Não, com certeza. Eu acho que é bom você selecionou duas, então, Guilherme. Eu selecionei duas. A questão que... Diga. Essas perguntas que eu enviei para o Guilherme foram perguntas que as pessoas fizeram no Instagram, no Facebook do Vibrar, né? Que a gente fez a chamada para a live e pediu, né? Sugestões, questionamentos a respeito do assunto. Eu mandei para o Guilherme vai dentre as perguntas, vai selecionar duas devido ao tempo aí. Manda ver, Guilherme. Na verdade, Fábio, são duas perguntas que no decorrer da live a gente já respondeu. Mas eu vou falar as respostas e as perguntas, de qualquer forma, tá? Infelizmente, você não mandou o nome das pessoas, então não tem como eu dizer o nome delas, mas quem mandou vai se reconhecer aqui quando eu falar, automaticamente, né? Então foram essas duas, Fábio. Tenho 43 anos e fui diagnosticado com Parkinson. Tenho direito a transporte gratuito? Então, como eu tinha falado já anteriormente, a gente acabou se antecipando um pouquinho. Em muitos municípios, as pessoas com Parkinson possuem esse direito, né? No município de São Paulo, por exemplo, através da Lei 11.250 de 92, os pacientes com câncer, Parkinson, HIV, demência, esquizofrenia, doença de Alzheimer, retardo mental, entre outras doenças, têm esse direito, se estendendo inclusive para acompanhante. Para que essa pessoa que tem esse direito queira adquirir a carteirinha, ela deve se direcionar ao órgão municipal responsável por essa emissão. No município de São Paulo, eu não sei dizer se essa carteirinha é integrada com outros modais. Acho que a Dani aí pode dar para a gente um feedback sobre isso, se ela souber responder. Mas aqui no Rio de Janeiro, essa carteirinha ela serve para alguns tipos de modais, uma só, né? Você pode usar. O problema é que essa carteirinha no Rio é difícil de parir, de aparecer, infelizmente, né? Bem, a outra pergunta, Fábio, foi a seguinte. Fui diagnosticado recentemente com Parkinson. Tenho direito a receber os medicamentos pelo SUS? Então, novamente, a gente já até respondeu essa pergunta.
A resposta seria sim. Os medicamentos relacionados à doença listados pelo Ministério da Saúde podem ser adquiridos gratuitamente, sendo retirados no imposto de saúde, por exemplo. Outra alternativa para a aquisição desses medicamentos seria as farmácias populares a preços populares. Em alguns casos, esses preços chegam até 90% de diferença. É muito importante que as pessoas façam uso desse mecanismo que é a farmácia popular, Fábio. E ainda assim tem pessoas que desconhecem, né? Acham que não existe. Fundamental. E até um tempo atrás, havia uma norma restritiva dizendo que o parkinsoniano abaixo de 51 anos não tinha direito a retirar o Prolopa na farmácia popular ou na farmácia do SUS. Né? E aí, em 2018, a gente conseguiu derrubar essa norma técnica que tinha lá no Ministério da Saúde. A gente foi a Brasília e aí nós, uma reunião lá com o Ministério da Saúde, a gente falou, pô, eu tenho 30 e poucos anos, a Dani não tinha 40 anos ainda. Eu tenho Parkinson, por que eu não posso tirar a medicação que é para o parkinsoniano? Então, isso aí também é uma das conquistas que a gente teve ao longo dos anos aí, em relação aos nossos direitos. Eu acompanhei esse trabalho de vocês, inclusive tem os depoimentos da Dani, né, em Brasília, disponíveis na internet, através do trabalho que ela fez. Foi uma vitória, assim, hercúlea, né, Fábio? Foi algo que vocês trabalharam muito para conseguir isso. Parabéns. Sem dúvida. Essas vitórias, Fábio, que é o que eu falo, são vitórias que se estendem, né? Elas não ficam restritivas para um determinado local. Por isso que é fundamental esse trabalho. Não pode se deixar de fazer nunca. Ô, Dani, você consegue falar para a gente um pouquinho como é que funciona essa carteira de transporte público para as pessoas com Parkinson em São Paulo? Da carteira não, é a identidade que mostra, ou para o metrô tem um bilhete. Eu não sei direito, porque eu voltei para São Paulo há pouco tempo, mas antigamente era assim. Como eu não uso, eu não tenho, como dizer assim, com propriedade sobre isso. Mas aproveitando a sua presença na nossa live, tem umas perguntas aqui e a gente precisa te sugar o máximo que a gente pode. Então, eu vou fazer a pergunta do Gilson. Se eu preciso tomar 12 caixas e a popular só liberar 8, como eu faço para conseguir a totalidade? Sabe? Boa pergunta, hein, Gilson? Olha, é Gilson, né? Isso. Gilson, a minha sugestão para você seria você fazer um requerimento administrativo na farmácia popular, explicando essa situação e requerendo um fornecimento maior de medicamentos, né? O fornecimento de um maior número, né? Entretanto, você não tendo a afirmativa da farmácia, né? Aí, nesse caso, aí eu sugiro uma medida judicial para fazer esse seu direito valer. Entretanto, antes da medida judicial, eu tentaria uma medida administrativa. Outra pergunta. Posso fazer, Fábio? Você segue aí. Por favor, Dani. Primeiras damas. Tá abusando já. O Daniel, sou portador da doença de Parkinson e recebo auxílio-doença. Também devo declarar o imposto de renda? Sim, tem que declarar, sem dúvida alguma. Tem que declarar. Mas é isento. Mas ele trabalha ainda? Auxílio-doença não pode trabalhar. O auxílio-doença ele vai declarar e, salvo engano, o auxílio-doença ele estaria isento também de tributação. Independente do valor. Só se mudou algo que eu não esteja... Sim. Tá. Deixa eu confirmar aqui, mas com certeza. Quando 99% de certeza. É por isso que eu pedi para mandar as perguntas. Mas o povo faz na hora. Quando eu recebia auxílio-doença, eu era isenta, mas o valor era baixo. Então, não sei se tem limite de valor. Por isso que eu continuei com a pergunta. Porque não. Olha o Fábio lendo a apostila.
colando. Tem mais 2 perguntas sobre... Não, checa aí, depois eu faço a pergunta. Não, vai. Não, mas não, está respondida a pergunta, Dani, está respondida. Tá. É porque o que acontece, Dani? Algumas coisas mudam numa velocidade que a gente acaba não tendo conhecimento, né? Então, geralmente assim... para proibir, né? Para tirar o benefício é rápido. Mas a princípio ele estaria isento sim, tá? Só se houve alguma mudança que eu desconheço. A Sônia, e quanto ao seguro de vida, tem como resgatar em vida? Sim. Teoricamente, se é seguro de vida, né? Tinha que ser em vida. Tem que ver o seguinte, aí eu vou me intrometer a falar. Vou falar do meu caso. Eu tinha um seguro de vida que cobria invalidez parcial ou permanente. E aí eu fui lá e consegui sacar o valor do seguro de vida. Só que no momento que eu saquei o benefício, encerrou o seguro de vida, já não tem mais. Mas você teve que pagar imposto sobre esse valor, não? Não. Não. Tá, outra pergunta eu não sei se eu estou falando certo, a Harlane. Aposentado recente por Parkinson, pode resgatar todo o seu PGBL sem pagar imposto de renda? PGBL? Previdência privada. Que tem 2 modalidades, PGBL, VGBL, aí eu não sei, tem um que pode, um que não pode, ou agora nenhum pode. Então, eu não tenho essa informação por completa, não. Eu sei que pode resgatar... Ele pode resgatar sim. Ele pode resgatar sim. E é isento sim. Ah, é? Pelo menos, recentemente, eu vi uma decisão na justiça. É verdade. Do 2019. Recentemente. Nesse sentido, tá? Agora é aquilo, novamente. Tem que brigar para fazer, né? O judiciário ele é a última trincheira, né? O judiciário é a última trincheira. Então, se não for possível, né, ele conseguir, ele vai ter que recorrer ao judiciário. Infelizmente. Ela, né, no caso. Harlane, isso é verdade. Saiu, mudou essa lei o ano passado, só que não sei se o pessoal está conseguindo, porque uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você fazer valer o seu direito, né? É a grande diferença aí que a gente tem as nossas dificuldades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas o tribunal, Dani, ele está sendo bem amistoso com esse tipo de demanda, tá? Não, mas assim, se é um direito que a gente tem, a gente não precisava entrar na justiça, entendeu? Infelizmente. É aí que está o problema, o grande problema, né? Está sem som. Está sem som ainda? Alô? Alguém falou que está sem som. Márcia, está escutando a gente? Ninguém falou mais nada. Mas eu estou escutando vocês. Tem som sim, já responderam. Fábio, mais alguma pergunta? Aproveita que o Guilherme está aí ainda. Não, da minha parte. Fábio, eu posso fazer uma retificaçãozinha rápida antes que acabe a live? Com certeza. Então, no Você projeto é o convidado de honra. Então, você manda. No projeto de lei que a gente apresentou no Rio de Janeiro, aquilo. A minha preocupação de falar vários temas rápido, né, em 1 hora de live, não deu para lembrar. Né, na verdade, o câncer está previsto sim, Fábio, tá? No projeto de lei. É porque está no rol, mas não foi o rol que eu falei só alguns, né? Outros eu não citei. Então tá lá, pode ficar tranquilo quanto a isso aí, as pessoas. Uma pergunta que eu esqueci, que passou. Eu não lembro o nome da pessoa, mas agora que eu lembrei. Ela falou que para ela ter direito, porque ela que tem a doença e a residência, o imóvel está no nome do esposo. Para ter o direito à isenção do IPTU, tem que estar o imóvel no nome dela ou não?
Então, o ideal é que tivesse o nome dele, mas o legislador, nesse caso, previu que se tivesse o nome do cônjuge. Dela. Que tivesse o nome do o marido que tem o Parkinson, não é? Não, é ela e o imóvel está no nome do marido. Perfeito, então. O ideal é que o imóvel tivesse o nome dela, né? O ideal era esse. Mas o legislador, nesse caso, previu que o cônjuge também teria direito, entendeu? Então, Entendi. aí ela tem, se ela é do Rio de Janeiro, ela tem esse direito. Certo. Obviamente, quando o projeto for sancionado pelo prefeito, né? Que a gente torce que seja. E a gente vai fazer pressão para que seja. Sumiu a voz de vocês, não estou escutando. É que eu não estou falando. Ah, tá. Ainda me dá fora ao vivo, gente, não. Mas isso que é legal da live. A live do Vibrar, a live do Vibrar é descontraída. É super, né? Principalmente quando dá risada da minha cara. A gente já carrega o Parkinson, que é uma coisa pesada de carregar. Tem que ficar agora numa live séria. Não, tem que Vamos marcar um stand-up. Tem mais pergunta. Qual a diferença de auxílio-doença para aposentadoria? Caramba, olha só. Uma pessoa que tem auxílio-doença, ela não está aposentada, né? Ela está trabalhando ainda. Quer dizer, não, mas assim, acho que ele quer entender por que entra com auxílio-doença. Porque é obrigatório entrar com auxílio-doença antes da aposentadoria, não é isso? Ou pode aposentar direto? Não tem essa obrigatoriedade. Depende da situação, acho. Eu acho que, assim, pelo que eu vi de experiência de outras pessoas que me relataram, quando é jovem, geralmente eles entram no auxílio-doença. O perito não aposenta direto. Tem uma olha amiga... só, Dani, peraí, Dani. Peraí. Não briga comigo, eu não tenho culpa. Não, olha só. Uma coisa é a nossa experiência, outra coisa é o que está previsto, tá? São dois mundos diferentes, tá bom? Sim, então, assim, em tese, uma pessoa que tem Parkinson, jovem, de 30, 40, 50 anos, 60 anos, 60 anos é jovem, né? Se ela tiver chegando lá, agora eu acho que é bem jovem, realmente. Se a pessoa tiver capacidade laboral, ela não aposenta, Dani. O Parkinson... Não, calma, Dani, deixa eu concluir. O Parkinson, ele não é condição sine qua non para a pessoa aposentar. Estou diagnosticado com Parkinson, vou aposentar. Não. Sim, com certeza. Não. Inclusive, tem decisões do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT, que diz claramente que a empresa não pode demitir ou aposentar o funcionário, né? Não pode dispensar, porque ele tem Parkinson. O Parkinson, se não impedir a atividade laboral, a pessoa trabalha normalmente, entende? O auxílio-doença... Normalmente, entre aspas, né? Não, sim, a pessoa trabalha com as suas limitações de praxe, né? Mas trabalha, né? A gente sabe, né? O Parkinson diagnosticado, bem tratado, com a pessoa tomando medicamento direitinho, né? Ele tem mais dificuldade, ele não se manifesta tanto, né? Pelo menos no começo, né? No início, não. Quando começa a avançar, aí o negócio começa a pegar. Aí começa a complicar. Eu acho doença nesse sentido, entendeu? A pessoa está impossibilitada no momento para trabalhar, ela faz uso do auxílio, mas ela não aposenta automático, né? O que pode acontecer é que ela fica muito tempo no auxílio e aí, constatada a impossibilidade dela voltar à atividade laboral, ela aposenta. Entende? Isso que pode acontecer. Tem um caso de uma amiga que ela é jovem, hoje ela tem 31 anos, mas na época acho que tinha 26, 27. Ela não conseguia aposentar, ela passava pelo perito, ela já estava no auxílio-doença há já estava completando 2 anos, e o perito falava assim, vamos esperar mais um pouco, quem sabe você fica boa. O perito vai inventar a cura do Parkinson. Assim, onde, né? Fala pra gente que a gente vai lá buscar, mas assim... Aí, os laudos que ela também, que os médicos passavam para ela, né, nas consultas, não descreviam direito a situação dela, né, a restrição que ela tinha. Então, ela teve que passar num especialista em Parkinson para conseguir relatar direito todas as dificuldades dela, e aí ela conseguiu a aposentadoria. Aí o perito aceitou. Era isso que eu ia falar, era exatamente isso, Dani. Ela teria que buscar esse perito, e até mesmo se não conseguisse, ia para o tribunal, ia para a justiça,
e apresentar os laudos, apresentar até o processo administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria, porque isso demonstra, ô Dani, uma boa-fé do autor da ação, sabe? Então, tá entendendo? Para fazer esse direito valer. Fábio, você está aí querendo... Você fez assim, querendo falar? Não. Não, eu acho que essa questão de avaliar a capacidade laboral da pessoa, ela tem vários fatores, tá? O primeiro, o parkinsoniano, ele é muito particular. Cada indivíduo que tem Parkinson, ele tem suas limitações que só ele tem, o outro vai ser diferente, tá? Segundo ponto, a questão do perito. Muitas vezes a perícia médica, ela desconhece o que é de fato Parkinson. Às vezes o médico não é desmerecer o perito médico, não é isso. É querer falar a questão da atualização do que o perito médico tem que ter, tem que fazer para poder julgar se aquela pessoa é apta a trabalhar ou não. Não, Então, a real eu vejo é dessa que... forma. Desculpa, Fábio. Eu achei que você tinha terminado. Então, eu vejo dessa maneira, sabe? Então, e o terceiro aspecto é a fase do Parkinson que a pessoa se encontra. Às vezes ele está no início de 1, 2 anos, que dá para levar. Estou falando por mim. Mas depois que já avançou o 3º, 4º ano, não tinha mais condições. Não tinha, e não era condições só físicas, eram condições psicológicas, afetivas. Então a doença ela mexe com tudo na gente. Não só a parte motora, mas principalmente a parte emocional. Então é até algo que eu tenho que falar aqui, que o perito médico ele tem que ser uma pessoa que tenha experiência na doença, que ele saiba o que é a doença de Parkinson. E não simplesmente pegar uma pessoa que lê lá um questionário. O cara consegue fazer esse movimento com a mão aqui, consegue abrir e fechar. Não é isso. O Parkinson é mais que isso. Então é complicado. Nós temos, Fábio, na APC, um senhor que ele é uma aula viva, né? Ele é aquele senhor que você está do lado dele, você aprende alguma coisa, né? Automaticamente você sai com uma aula dada. Se você entrar no elevador com ele e o elevador ficar preso, você sai com um mestrado, né? Você vê como é que é o nível de conhecimento. E é um senhor simples, né? É um senhor simples. Bacana. E é uma coisa assim impressionante. Eu adoro ficar do lado dele. Quando eu vou na PC, eu estou sempre do lado dele, né? Sempre. Qualquer evento, eu estou sempre ali colado com ele. E estão tentando aposentar ele há vários anos. Né? Eu não vou falar o nome dele para preservar ele, para não ficar chato, porque eu não pedi autorização. Mas estão tentando aposentar ele há vários e vários anos. Ele é funcionário público, né? E ele briga, ele briga, fica chateado, porque ficam falando para ele que ele não tem mais condição, ele não tem mais condição. E realmente, assim, o Parkinson, como você bem falou, ele é muito duro com a pessoa, né? Ele vai colocando a pessoa numa situação muito, muito ruim ao longo dos anos. Você vê que ele já está bem, é um senhor, já está bem, já, né? Bem, a doença já se manifestou bastante. Mas mesmo assim ele insiste, Fábio. E eu vou te dizer, graças a Deus ele insiste, porque acho que se ele não trabalhasse, para ele seria muito pior, sabe? No caso dele específico, né? Porque o trabalho faz bem para ele, né? Esse trabalho, com certeza. Né? Ele fica, para ele tem que ir trabalhar. Com certeza. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que gostaria de continuar trabalhando, mas não tem condição. Por quê? Na verdade, a gente vive num limbo. Porque quando a gente tenta o auxílio-doença, a gente tenta se manter no mercado de trabalho, em primeiro lugar. Aí começa a encontrar empecilhos, dificuldades, né, para a realização da função. Às vezes o trabalho é de concorrência, entre aspas, né? Um chefe não vai querer um funcionário que não produza tanto quanto o outro. Então, a questão, assim, o mercado de trabalho já é cruel, né?
a concorrência já é cruel, e isso vai te causando uma angústia, um desespero, e aí vai comprometendo mais ainda a sua função, tanto motora quanto emocional. E aí você vai em busca, então, né, de tentar minimizar isso e conseguir um auxílio-doença, aí você começa a encontrar várias barreiras. Então, a Previdência tenta te jogar de volta para o mercado de trabalho, dizendo que você tem condição. Aí você vai para o mercado de trabalho e tenta provar que você tem um mínimo de condição. E eles tentam te colocar como um inválido. E aí a gente fica perdido, não consegue emprego e não consegue a aprovação de auxílio-doença ou aposentadoria. E pior ainda, né, quando tem casos de pessoas que estão que já passaram ou que ainda estão passando por um processo de divórcio, né, e que tem a dificuldade ainda de conseguir um auxílio, uma pensão do ex-marido ou da ex-companheira, porque alegando que você tem condição de trabalhar, entendeu? Isso é muito complicado, porque as pessoas não entendem a nossa condição e nos julgam capazes, assim, como o Fábio falou, faz um movimento, então ele pode fazer aquilo, né, pode fazer um monte de coisa, deu um sorriso, a questão da incapacidade, as pessoas enxergam como você tem que estar em estado terminal para ter direito, né, e não é assim que funciona. Não, a gente tem tratamento para na prática não é assim. A gente tem tratamento para fazer, a gente tem, não é só remédio, é multiprofissional, a gente precisa de apoio psicológico, fono, fisioterapia, enfim, uma série de trabalho para a gente, né, que demanda tempo também, né, eu vou chegar, se eu estivesse trabalhando ainda, tivesse condição, eu falar pro meu chefe assim, agora eu não vou, eu vou para minha fisioterapia, aí chega mais tarde, agora eu vou para fono, não tem condição, ninguém vai... É muito difícil. É muito difícil. A tendência é te afastar. Né, Dani? A vantagem é que talvez para o Fábio, por exemplo, que foi funcionário público, para esse senhor que eu comentei que é funcionário público, que goza de estabilidade, é um pouco, talvez, né? Há uma certa vantagem nesse sentido, né? Mas mais ou menos. Mais ou menos. Mas a atividade que não seja pública é muito dura, é extremamente dura, porque se a pessoa tem uma limitação motora e ela deixa de produzir um pouco, ela já não serve mais. Exatamente. É descartado. É descartado, realmente. Teve um médico, que eu também não vou citar o nome aqui para não expor, mas uns 3, 4 anos atrás, colocou uma matéria no Facebook, né, para divulgar o trabalho dele, enfim, vários temas que ele abordava. Aí ele falou que o parkinsoniano, sim, tinha toda a condição de trabalhar, né, de se manter no trabalho e tal. E usou de exemplo o Michael J. Fox, que é ator famoso, e o Papa, na época que o Papa João Paulo II, não sei quanto tempo faz que ele faleceu, mas citou que ele foi até o final. Então, assim, usar exemplos como esse, sendo que a maioria das pessoas é CLT, tem que trabalhar 8 horas por dia, bater cartão, não tem condição, é a variação de on e off que a gente tem, como é que faz? Tem que pegar 3 transportes públicos, acordar às 6 da manhã, chegar às 8 da noite em casa, aí vai ter que fazer fisioterapia, né? Vai ter que ir no médico. Aí depois teve uma outra matéria que ele lançou, dizendo que o parkinsoniano não podia dirigir. Eu falei, bom, como assim? Ele pode trabalhar, mas não pode dirigir. Quem é Super. Eu falei assim, muito produtivo. Não, ajudou muito na causa. Eu falei, aí eu perguntei para ele, eu falei, como é que funciona esse esquema? Porque a gente não pode trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas a gente não pode dirigir. Então, um motorista de ônibus, como é que faz que tem Parkinson? Ele trabalha ou ele deixa de dirigir? Então, assim, são coisas incoerentes, cada caso é um caso, como a doença é extremamente complexa, envolve vários sintomas, cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem a evolução da doença que também tem que ser considerada, o tratamento, enfim, são muitos fatores que acabam influenciando, então, cada caso tem que ser avaliado individualmente, não tem como chegar e falar assim, todo mundo tem que trabalhar. Eu tenho 15 anos de Parkinson, entendeu? É completamente diferente de uma pessoa que está com 2 anos de diagnóstico, teoricamente. Né? Desculpa, eu me exaltei aqui. A questão da carteira de motorista... Eu falo assim, eu sou italiana.
A questão da carteira de habilitação, né, Dani, você sabe como é que é difícil conseguir aquela carteira especial, né, que o parkinsoniano tem direito, né? Você quer falar um pouquinho? Nós já até conversamos sobre isso no passado. Eu tenho a minha experiência, assim, foi super bacana, foi muito legal. Legal você falar sobre ela. Tem estado que nem autoriza tirar a categoria especial. O parkinsoniano não pode dirigir. Goiás está assim agora, pelo que eu saiba, tá assim. É um absurdo. A pessoa com Parkinson pode dirigir. Só se tiver a manifestação do Parkinson muito intensa que impossibilite ela, né, de se movimentar, de se locomover. Mas aqui, a maioria das pessoas com Parkinson não tem essa restrição, né? Não. Dani? Oi, tô aqui. Volto. Tá voltando? Dani, conta pra gente a sua experiência sobre a carteira especial. Então, eu fui, eu não lembro a sequência agora, porque tem muita coisa na cabeça, mas eu fui passar pelo exame básico, né, para depois indicar o especial, e quando eu entrei com um pedido para carteira especial, o diretor lá do Detran, da parte da área médica, me devolveu o formulário, falando que eu não podia tirar a carteira especial por causa da minha idade. Aí já foi uma briga por aí, né? Aí discutimos, tudo bem, aí deixa eu passar. Aí fui passar pelo médico, né, pelo exame médico, para indicar a avaliação com 3 médicos depois, que eu esqueci o nome, uma avaliação diferenciada. É uma junta, né? Isso, a junta médica. Junta médica, exato. E aí ele fez aqueles exames básicos e indicou a junta médica. Quando eu fui passar pela junta médica, os médicos, umas gracinhas, super simpáticos. E aí eles começaram a me avaliar e tal, e aí um deles falou assim, estava preenchendo o formulário, ele falou assim, o que eu ponho para ela? Aí a médica, você não sabe preencher? Ele falou assim, não sei o que pôr aqui. Aí ela falou assim, você sente dormência no braço, sei lá, direito ou esquerdo? Eu falei, não, mas se for para sentir, é para sentir. Porque ela estava me induzindo a dizer que eu tinha alguma coisa, entendeu? Para poder justificar no formulário. Sendo que a avaliação que eles fizeram comigo foi idêntica do exame médico básico, não teve nada de diferente, só o formulário que eles tinham que preencher. Então, assim, nem a avaliar a pessoa, eles têm condição, eles não sabiam como fazer, entendeu? E aí não tinha indicação de nenhuma... como é que fala? Adaptação no carro, né? E aí eles não sabiam como preencher o formulário. O que eles têm de costume, tinham, né, de costume, era indicar como é que chama aquele negócio para o volante? Suporte, o punho. Que você gira, você não pega no volante, é como se fosse tem um nome. A borboleta? É um ganchinho, assim, que você põe a mão, isso, que você põe a mão e gira o volante, você não precisa pegar e usar as duas mãos. A troca de pedal, né, do acelerador, então não precisava de nada, nenhum tipo de adaptação. E aí aconteceu isso, eles não sabiam o que fazer e nem me avaliaram direito, foi a mesma coisa do exame médico normal. Aí quando eu fui fazer a prova, são 3 pessoas no carro, aí você tem que pagar para o exame, para um médico acompanhar, porque tem que ter um médico junto. Eles te tratam super mal, pelo menos comigo, me trataram super mal, e aí a médica virou e falou assim, você tem mal de Parkinson? Eu falei, não, eu tenho doença de Parkinson. Aí, esse termo mal de Parkinson, para mim, não dá. O juiz colocou manopla, é isso mesmo, esse nome mesmo, manopla, para o volante. E vocês estão me escutando? Positivo. E aí eu fui fazer fiz a avaliação, mas assim, sabe quando a pressão é grande, assim, psicológica? Então, aí tem uma amiga que fez também com o mesmo grupo de avaliadores, ela foi reprovada 3 vezes, porque ela falou, Dani, a pressão é tão grande que eu comecei a tremer, fiquei mega nervosa, não consegui terminar a avaliação. A avaliação, o exame prático, né, que fala, não sei. Então, assim, você tem que se impor diante deles, porque senão eles montam em cima de você e não deixam você passar. A pressão psicológica é enorme, entendeu? Eu discuti com a avaliadora porque
eu fiz a prova num carro maior, né, que tinha extensão, né, sedã, e aí, para fazer a manobra de baliza, tem direito a um espaço maior, e estava reduzido. E ela falou assim, não, você tem que colocar o carro. Eu falei, não vou conseguir, eu vou ser reprovada. E aí eu parei o carro e falei assim, aí a moça, a segunda avaliadora desceu para fazer as medições, distância do pneu, da calçada, enfim, uma série de detalhes que eles colocam. E aí ela confirmou que estava errada e arrumou. Mas se eu não tivesse falado, reclamado, eu teria batido na guia, né, naquele postezinho que eles colocam, e aí eu teria sido reprovada. Entendeu? Então, eles fazem de tudo para ser reprovada, porque quando você reprova, você paga tudo de novo. São taxas, impostos, etc, etc. Taxas e mais taxas. Exatamente, eles dificultam ao máximo isso, entendeu? Agora, Dani, teve uma pessoa recente que me procurou lá da PC, falando justamente que queria tirar, ela é um condutor habilitado, e ela queria mudar a carteira dela de habilitação para especial, né? Uhum. Eu perguntei para ele, né? Ele foi diagnosticado há pouco tempo com Parkinson, né? Mas você tem algum problema motor para tirar essa carteira de habilitação especial? Ele falou, não. Mas como eu tenho Parkinson, eu quero tirar. Eu falei, mas amigo, você não tem problema nenhum motor. Você vai passar por um processo um processo mais duro de autorização, etc. Vai pagar mais taxas, etc. A vantagem principal para isso é a questão da compra do carro, do imposto, né? Uhum. Que a apresentação da carteira na concessionária te dá direito até 30%, né, de isenção. Mas, salvo isso, Dani, essa carteira especial para Parkinson, isso é uma crítica que eu faço à legislação, tá, gente? Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, não, por favor. Mas é uma crítica aqui que eu me dou o direito de fazer na live. Eu acho um equívoco ao Parkinson a carteira especial. Na verdade... Pelo menos no começo da doença. Só posteriormente, né, você tendo um quadro mais de redução, aí eu mudo minha opinião. Mas no começo, será que é preciso, Dani? Fica aqui fica a dúvida, né, para a live, né? Você quer falar, Fábio? Aí depois eu comento? Rapidinho. Eu acho que vai do bom senso, porque você tirar a carteira especial, você vai ter uma vantagem, né, de comprar o carro com isenção, que nem você falou. Que é um direito, não está especificado que tem que ter uma determinada evolução da doença para isso. Em compensação, geralmente a carteira especial ela tem uma validade menor do que a carteira normal. Uhum. Então, é algo a se pensar. Se a pessoa se sente bem, habilitada a dirigir um carro manual ou até automático, né? Consegue dirigir um carro automático sem dificuldade, tenta tirar a carteira normal. Se a pessoa quer comprar um carro com isenção dos tributos, aí a pessoa vai pelo caminho da categoria especial. Mas na minha opinião, eu vou pela categoria normal, e a diferença, na verdade, varia muito de marca para marca na hora da isenção dos tributos. Então, às vezes você vai ter um desconto aí de cerca de R$10 mil a R$15 mil, de diferença de uma marca para outra. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá? Eu renovei a minha carteira, acho que 2 vezes depois do diagnóstico, ou com a doença, porque o meu diagnóstico foi tardio, né? Demorei muito para receber o diagnóstico. Então, quando eu recebi, eu não era uma paciente com estágio inicial. Apesar do diagnóstico ser recente, eu já estava com a doença, né, num estágio bem avançado, bem complicado, com muitos comprometimentos. Mas mesmo assim eu consegui renovar 2 vezes, se eu não me engano, na categoria, na forma normal, né, carteira normal. E quando eu já comecei a sentir certas dificuldades, principalmente para
locomoção, né, a parte de marcha, eu decidi pegar essa carteira especial e obter os benefícios, que independente do estágio da doença, a pessoa com Parkinson tem direito. O que tem acontecido, que eu já ouvi relatos, é que dependendo do estado, se a pessoa consegue tirar a carteira especial, ela perde direito ao benefício. Né? E vice-versa. Se a pessoa não tem condições de tirar a carteira, tenta tirar a carteira e não consegue, ela tem direito ao benefício, entendeu? E aconteceu também de aprender a carteira, né? Da pessoa ser parada numa blitz e aprender a carteira dela, perdeu a carteira. Cabe ressaltar que a isenção dos tributos, o benefício em si, ela cabe não só ao portador, mas também para o familiar ou acompanhante. Acompanhante não, cuidador. Se a pessoa, se o parccionário não tem condições de dirigir de fato. Sim. Isso é importantíssimo, Fábio. Importantíssimo você ter falado isso. Porque o carro não precisa. A pessoa com Parkinson faz uso do carro. O carro que a pessoa com Parkinson faz uso tem o direito ao benefício. Resumo da obra é isso. Correto. Mas, assim, a dificuldade para conseguir a isenção do IPVA quando a pessoa com Parkinson não é o condutor. Quando ela indica, né, que ou não tem a carteira, ou não tem mais condição de dirigir, aí geralmente é necessário entrar na justiça para conseguir a isenção. Dizem que as pessoas que tentam conseguem, mas é um pouco moroso. Geralmente, quando sai o carro, né, se é um carro zero, tem que pagar o IPVA só no próximo conseguir a isenção. No próximo ano, no ano seguinte, né, para conseguir isenção. Então, assim, é tudo muito complexo, assim, não só a questão da doença, mas também para a gente conseguir fazer valer nossos direitos. E tem essa questão, né, às vezes a gente está bem sob o efeito da medicação, aí de repente passa o efeito, se você está dirigindo, você pode causar um acidente. Então, assim, cabe, eu acho, a cada um que tem a doença, se analisar e ver se tem condições de continuar dirigindo ou não. Porque eu já peguei carona, inclusive, com uma pessoa que não tinha mais condição de dirigir. E ela, para se sentir bem, né, por causa da questão da autoestima, de se sentir funcional, ela dirigia, ela falava, eu não vou parar. Mas não é só a gente que a gente está colocando em risco, né? Tem outras pessoas, se você bate o carro, você atropela alguém. E aí foi assim, o dia que eu andei com ela, eu tive consciência disso. Então eu falei assim, a hora que eu achar que eu não tenho mais condição, que posso colocar a vida de alguém em risco, ou a minha, eu paro, né? E eu acho que as pessoas têm que pensar muito, muito seriamente sobre isso. Tem que ser a partir da pessoa que tem a doença, e não alguém de fora falar assim, você não vai dirigir porque você não tem condição. Porque, como a gente tem essas oscilações, né, com o decorrer da evolução da doença, fica complicado. Quem vai te avaliar não vai ficar o dia inteiro com você para saber se você está realmente bem o dia inteiro ou não. Sem contar, né, Dani, que dependendo do local que a pessoa resida, vai ter uma dificuldade enorme de encontrar uma autoescola preparada para... porque tem que ser autoescola específica, né? Autoescola específica, para tratar o tema. Eu não sei se cidade no interior tem isso tudo ou não. Obrigada, Érida, por concordar comigo. Acho que é isso, né, pessoal? 1h40, quase. Olha, a gente conseguiu enrolar o Dr. Guilherme até agora. Para mim, Dani e Fábio, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse convite, Dani, eu agradeço imensamente em nome da Associação de Parkinson Carioca, dos seus associados, da minha presidente, da Vilma, e eu espero no futuro próximo estar com vocês novamente, ou no ambiente virtual, ou até mesmo nos nossos eventos, né, presenciais. Infelizmente, esse ano, devido à Covid, não teve, né? Nós temos preparado uma série de programações e eventos aqui no Rio de Janeiro, mas essa questão da pandemia acabou suspendendo tudo, infelizmente. Né? Mas eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente realizar muitas coisas juntos ainda, eu acho que vai ser muito bacana. Fábio e Dani, eu peço a gentileza, caso vocês recebam algumas denúncias, alguma
algum pedido de ajuda para vocês me encaminharem, ou podem mandar o meu e-mail também, tá à disposição, tá bom? Tá, antes do Fábio encerrar, que eu vou deixar ele encerrar, porque senão eu não encerro nunca, a Daniela fez a pergunta, eu esqueci de perguntar, para repassar a pergunta. O que é invalidez compulsória? Eu não sei. Ela diz, ela está nessa situação hoje, ou ela está querendo saber qual não, o contexto? É porque agora ela colocou pedindo para responder a pergunta, mas era alguma coisa assim que o perito indicou ou colocou ela nessa condição. Quando Quando ela foi fazer a perícia. Isso. Tô certa, né, Dani? Eu tenho uma opinião, mas não sei se está certo. Então. Fala, Fábio, pode falar. Vamos ver se você passa na prova. Compulsório, eu acho que tem a ver com o estado de saúde e a idade. Então, se ela foi colocada nessa situação de invalidez compulsória, né, porque talvez ela chegou num determinado ponto da doença e da idade dela. Não sei, eu posso estar falando besteira. Ela colocou: o perito me encaminhou para procurar a junta. E falou sim depois. Então, Guilherme? Sim, o que, Daniela? Também. Enquanto ela Olha só, a aposentadoria compulsória é porque, por exemplo, a aposentadoria compulsória pode ser por idade. Eu não sei a situação, é porque cada caso é um caso, né? Você está entendendo? Por exemplo, se você chega até um limite da idade que você pode exercer atividade profissional, né? Isso. Aquela função. Eu entendo por isso. Aí você está ocorrendo a sua aposentadoria compulsória. Eu acho que é melhor, Dani, passar o meu contato para ela e aí a gente conversa com mais calma para entender. Eu me apeguei mais à primeira palavra, aposentadoria. Pronto. Está aposentada, não está? Por exemplo, Dani, mudar a condição? Por exemplo, vou pegar um exemplo grande. Um ministro do Supremo, ele só pode ser ministro do Supremo até uma idade. Né? Tá. Você está entendendo? Mas ela tem 45. Invalidez compulsória. Ela botou invalidez compulsória. Passa o meu contato para ela e aí eu converso melhor com ela. Eu prefiro, tá bom? Tá. Tem o Reinaldo aqui. Precisam falar mais dos direitos dos parquincianos. Nós vamos falar, porque como o assunto é muito amplo, tem muitas questões envolvidas, a gente vai fazer uma série de lives, mas vai intercalar também com convidados da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfim. Agora a gente está gostando de live, vamos fazer várias lives. E a ideia é tentar fazer a live da Previdência, né? A gente tocar o assunto Previdência. Eu acho que esse assunto é importantíssimo aí para nós. Vamos pensar, se sendo feita uma live sobre Previdência, eu até sugiro convidar um outro colega advogado, que aí uma opinião também de outro militante da área seria interessante nesse tipo de assunto. Sim, sim. Tá então, vamos, vai, Fábio, passa a palavra para você. Não, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, aí a presença do Dr. Guilherme Pereira, que nos colocou todas essas dúvidas que nós tínhamos, todas as ideias de benefícios, e abordando principalmente a questão do IPTU, né? Que eu acho que o principal da live foi esse, e a gente acabou abrangendo tudo, né? O tempo, infelizmente, é pouco, mas aí futuramente a gente vai resgatar esses assuntos, a gente vai conseguir dar mais ênfase a outros pontos. Guilherme, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Boa sorte na sua vida aí. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E no futuro próximo vamos estar juntos novamente. Se Deus quiser. Com certeza. Bora. Boa noite. E só para não esquecer aqui, mandar um abraço especial para o meu amigo Roberto Coelho. Sim, beijo, Roberto. Ciclista mais bruto de Curitiba é o Roberto Coelho. Mas ele está em Curitiba?
Não, mas ele é ciclista de Curitiba. Ele está em Tá. Pissarras. Eu queria mandar beijo também, só para finalizar, para o pessoal do Vibrar, que ajuda a gente, Isso aqui né? não é show da Xuxa, não, viu, Daniel? Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para as meninas do Vibrar. Então, Isipato, Marisa Pato, Ione, Érica, a Carol, que não está no grupo, mas ela faz as coisas, né, paralelo comigo, o padrinho do Vibrar, Rafael Montagner, ou Montanher, depende, cada um chama de um jeito. Rafa, pra gente, muito obrigada. Ah, Carol, você tá aí, beijo para você. Então tá, gente, beijo, 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 muito, muito obrigada. Quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Obrigado, gente, uma boa noite. Valeu. Encerra ainda. Tô encerrando.